Ao vivo! Aí! Tá esperando mais alguns minutinhos, beleza? O pessoal tá entrando aí pra gente tá começando nossa live. Tranquilo, pessoal? Tô tirando o som aqui. Beleza. Ricardão aí, cara. Como é que tá? Suave? Pessoal falando aí. Então, pessoal... Ricardão aí sempre brincando comigo, né? Hoje eu atrasei 22 segundos aí. Engraçado que 22 é o número que eu gosto. Fala, Felipe, beleza, cara? Então, pessoal, vamos arrochar lá, beleza? Tá esperando aí o pessoal no Instagram entrar. Tranquilo? E é isso aí. Tema de hoje, né? Tema da live de hoje, pessoal, vai ser o seguinte... Vamos falar aí sobre um assunto que o pessoal me pede bastante, né? A relação de acertos e notas do Enem, né? Quantos acertos você faz ali em cada prova e qual nota você conseguiria de acordo com esses acertos, né? Normalmente o pessoal também continua me perguntando aí quantos acertos são necessários para passar em medicina pelo Enem, né? Eu vou estar falando isso também hoje na live. Não só medicina, como outros cursos, tá? Quiser estar entrando em contato comigo aí para saber quantos acertos você precisa para o seu curso, em média, pessoal. Claro que é um valor em média, né? Os valores que eu vou estar falando aqui hoje para vocês, eles podem variar para mais ou para menos, tranquilo? Mas são valores ali que vão te dar um norte, vão te ajudar bastante, beleza? Então vamos estar dando início aí, tranquilo? Pessoal, é o seguinte, vale lembrar primeiro que o Enem, viu, pessoal? O Enem, ele é responsável por ingressar a maioria, na verdade, quase todos os estudantes aí em universidades públicas, né, de todo o Brasil e de algumas aí ao mundo afora. Beleza? Oi, Bianca, tudo bom? Bianca aí também sempre participando. Beleza? Um beijo. Então, pessoal, seguinte... Primeiro, então, vamos entender o quanto o Enem é importante, tranquilo? Depois disso, a gente vai entender como funciona a TRI e tudo mais, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, o Enem, né, ele de um tempo para cá, mais especificamente, desde 2009 até 2020, ele vem ganhando cada vez mais força aí no mercado, cada vez mais força aí no ingresso das faculdades, tá bom? E essa prova... né? Ela é baseada numa teoria de resposta ao item, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é a tal da TRI, né? Teoria de resposta ao item, beleza? Como é que funciona essa teoria, Thiago? Me explica um pouquinho sobre o processo, tá bom? Eu, como professor, vou falar um pouco para vocês aqui do interno do Enem, antes dessa prova chegar aí em suas mãos, beleza? Então, o Enem, pessoal, é o seguinte... Vários professores, né, eles acabam elaborando questões que eles julgam parecidas ou que julgam ser um padrão para o Enem, tá? Então, vários professores de várias matérias, eles vão elaborar várias questões e essas questões elas vão ficar em banco de dados, tranquilo? Antes, pessoal, dessas questões irem a público, irem a de fato chegar na sua prova ali do Enem, viu? Essas questões elas vão passar por um sistema de testes. Teste, Thiago? Como assim? Sim, testes. Então, há um tempo atrás, né, o Ministério da Educação, que é o MEC, ele vem aplicando sim esses testes de questões em escolas públicas de todo o Brasil, né? Então, seja por simulados ou algumas outras atividades. Então, as questões, pessoal, que estão no Enem de hoje, elas já foram aplicadas em alguma escola, em algum lugar. Então alguém já fez, porém, essas pessoas não têm acesso ao gabarito dessas questões, tranquilo? Eles simplesmente fazem um simulado, e esse simulado é entregue, e a partir disso a gente começa a analisar se essas questões, elas tiveram um grande número de acertos ou não. Como assim? Então vai ser o seguinte, eu sou professor, certo? Eu dou aula aí de Química e Biologia, tranquilo? Então sim, eu vou lá e vou elaborar questões de Biologia e de Química, tranquilo? Depois disso, eu vou enviar, né, para análise, né, lá das questões do Enem, e algumas questões vão ser selecionadas para serem simuladas em algumas escolas públicas. Tá?
Aí vai chegar lá o aluno, ele vai fazer as questões. Se essas questões tiverem um índice de erro, né, muito alto, né, ou duas ou uma, ou essa questão ela vai passar por uma reanálise, ou seja, ela tem algum problema. Se ninguém conseguir acertar, ou se poucas pessoas acertarem aquela questão, provavelmente ela tem algum problema, né? Mas se ela tiver tudo ok, não tiver nenhum problema na questão, né, nenhuma ambiguidade nos itens, nem nada, essa questão ela vai ser considerada difícil. Então, nesse pré-teste, as questões que a maioria das pessoas, no caso os alunos, aleatoriamente, que vão fazer essas questões, né, eles vão lá e acabam errando, essa questão é mais considerada difícil. Agora, uma questão que ela, em sua média, né, a maioria dos alunos acertaram, essa questão acaba sendo considerada fácil. E se ficar ali no meio termo, essa questão ela é mediana, né? Se mais ou menos ali as pessoas acertarem, mais ou menos ali as pessoas errarem, então ela é mediana, certo? Então entendam que isso é muito importante para entender a tal da TRI, tá? Então depois de fazer esse teste, depois de definir se a questão é fácil, média ou difícil, né? Essas questões elas vão ser armazenadas num banco de dados, certo? Então esse banco de dados, pessoal, ele já foi feito há muito tempo, né? O MEC ele não divulga a quantidade de questões que estão lá naquele banco de dados, se eles estão fazendo novas, como é que eles estão fazendo, se eles estão colocando, enfim. Eles não divulgam esse tipo de informação, mas ano passado surgiram rumores aí falando que o banco de dados estava acabando e que a gente não tinha mais tantas questões assim para acabar fazendo tantos Enems. Mas eu provavelmente acho que tem questão de sobra lá, tá? Então todas as questões vão passar por esse sistema, beleza? Então depois de entender isso, pessoal, o que vai acontecer, né? Você vai chegar lá, né? E na sua prova do Enem vão ter essas questões, né? Fáceis, médios e difíceis, tá? Logicamente, o que vai acontecer? O aluno que acerta as difíceis e erra as fáceis, né? Esse aluno ele tem uma grande probabilidade de ele ter feito o quê? Chutado, né? Então, a TRI, que é a teoria de resposta ao item, acaba entendendo que esse aluno ele chutou, beleza? E qual que é o problema disso, né? Qual que é o problema disso? Que a TRI não vai ser favorável para esse aluno, então ele vai acabar tirando ali uma média pequena, tá bom? E falando em médias, né? Vale lembrar que se o aluno acerta as fáceis e as difíceis, ele acaba ali tendo uma média maior do que quem acertou só as difíceis e errou as fáceis, beleza? O pessoal está perguntando aí se eu concordo com a continuação do calendário do Enem. Não, não concordo, mas o que adianta, né? Eu acho que realmente a gente está vivendo uma situação delicada. A justificativa que eles dão pra gente é que não pode atrasar mais do que já atrasa. Porque, pessoal, acredita em mim, o SISU ele é muito atrasado, né? As faculdades elas acabam reclamando bastante em relação ao SISU porque ele demora muito. Porque que acontece? O Enem é uma prova nacional. Então acaba que eu tô aqui em Brasília, né? Eu posso passar na faculdade lá no Ceará ou enfim, em outro lugar mais longe e acabar não indo assumir essa vaga. Então isso acontece bastante. As pessoas de outros estados acabam marcando opções de cursos no estado que não seja o dela. Então acaba que ela às vezes não vai lá fazer inscrição, então a lista geralmente roda bastante, né? As provas que são aplicadas no Brasil inteiro eles têm esse problema de andar a fila, então acaba atrasando o calendário acadêmico aí das faculdades públicas, beleza, pessoal? Isso acontece muito, ok? O que acontece com as faculdades que são particulares e adotam o Enem, no caso o ProUni e o FIES, né? Ou eventualmente algum tipo de bolsa, essas faculdades elas fazem com que o aluno ele entre, ele comece o semestre antes mesmo de sair o resultado do FIES ou do ProUni. Então realmente atrasa bastante, tá? Se o SISU já atrasa, imagina o FIES que é o último, né? Então normalmente sai o primeiro o SISU, depois o ProUni, depois o FIES. Então normalmente vai atrasar tudo, tá? Então as faculdades, como elas têm essa queixa, elas têm uma tendência de querer sempre adiantar o SISU, né? Então, como o país ele já se encontra num movimento de atraso, né? Porque as faculdades públicas já estão atrasadas, porque elas, em alguns estados, nem sequer começaram as aulas devido à pandemia, devido ao problema que a gente está encontrando aqui, eles estão se sentindo mais prejudicados, estão tentando manter a data, mas provavelmente tem algum motivo por fora disso, mas não estou aqui para conspirar, beleza? Então, continuando. Vale lembrar também, pessoal, que como o Enem é uma prova grande, você tem que lembrar que são milhões de pessoas que vão estar fazendo aquele Enem, né? São muitas pessoas. Então, as notas, elas não podem ir, por exemplo, de 0 a 10. Não pode ser uma nota de 0 a 10. Em alguns vestibulares adotam de 0 a 10. Tem vestibulares, pessoal, que adotam de 0 a 100. Mas o Enem, como é tanta gente fazendo, ele tem que ter uma variação maior. Então, ele acaba sendo aí uma nota mais ou menos ali
que tende, olha o que eu estou falando, olha a palavra que eu estou usando, ela tem uma tendência de chegar a 1000, mas ela não chega, beleza? Então, normalmente são as 4 casas que vão estar sendo trabalhadas, como se fosse, né? Ele trabalha 3 casas para um lado da vírgula, 2 casas para o outro, mas eu falo 4 casas no sentido de ser ali como se fosse 1000, né? Porque tem a redação, enfim, tudo mais. Mas não chega a 1000, não tem como você ter uma média 1000 no Enem, beleza? Eu vou estar explicando um pouco agora, pessoal, sobre cada prova. Tá? Vale lembrar, pessoal, que cada prova ela tem um tipo de variação de nota diferente. Tá? E a gente observou que do ano passado para cá, do ano retrasado no caso para cá, a gente vem tendo várias alterações aí. Ano passado mesmo, a nota de corte ela desceu um pouquinho. Né? Esse ano, devido à pandemia, eu acredito que ela vai sofrer outra alteração, porque provavelmente o número de inscritos vai ser reduzido, né, em relação ao ano passado. Eu acho. Então vamos lá. Então, cada prova, pessoal, deve ser analisada separadamente, né? Em média, o que acontece? A prova de linguagens é uma prova assim que, em média, as pessoas acertam mais, por ser questões ali de interpretação, nem cai tanta gramática assim, então a pessoa acaba acertando bastante, né? Se a gente for pegar e botar isso no papel, o que vai acontecer? Acaba que aquela prova de linguagens, por ser considerada um pouco mais fácil, ou seja, tem uma quantidade de acertos maior naquela prova, ela acaba valendo um pouco menos, né? Em contrapartida, a prova de matemática é o que o pessoal erra mais, então ela acaba valendo mais, tá? Então, justamente pela aquela questão dos testes que eu estava falando para vocês. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? A prova de linguagens, ela vai ter uma variação de nota menor. Então, vai ser normal você acertar quase toda a prova e tirar uma nota ali bem baixa, beleza? É o que acontece com muitos estudantes, principalmente ano passado, pessoal. A prova de linguagem do ano passado ela foi terrível aí para alguns estudantes, beleza? Então, vamos lá. Linguagens vale um pouco menos. Humanas, né? É a segunda prova ali que tem maior quantidade de acertos. Depois vem a prova de ciência da natureza e por fim a prova de matemática. Então lembrando que a prova de matemática é aquela que tem uma maior variação de nota pelo fato das pessoas não acertarem tanto assim. Por que as pessoas não acertam tanto assim em matemática? Justamente pelo aquele problema que eu estava falando para vocês numa live da semana passada, né? Se vocês querem ver aí no feed, tem aqui no feed do Instagram e também tem lá no meu canal do YouTube, prof.thiago.carvalho, né? A live que eu estava falando sobre ciência da natureza, eu estava falando sobre isso junto com o professor Jacques, né? Que a gente estava aqui conversando sobre isso. E a gente entende que é o seguinte, pessoal. A prova de matemática, ela acaba não tendo tanto tempo assim para você conseguir realizar ela, principalmente agora que ela está junto com ciência da natureza. Então, é normal a pessoa chegar lá na prova de matemática e não fazer ela inteira. Então, a maioria dos estudantes não acabam conseguindo terminar a prova de matemática ou acabam chutando a maioria delas. Então, por esse motivo, a TRI acaba judiando um pouco e em relação à matemática o pessoal erra mais. Mas e qual que é o ponto bom disso? O ponto bom é que se você acerta uma quantidade legal assim em matemática, você acaba tirando uma nota muito acima. Eu vou estar falando aqui, viu, pessoal, em números, mas só para vocês entenderem aí, tranquilo? Então, vale lembrar que a prova de linguagens ela é a prova que vale menos, dessas 4 que eu estou citando, né? Aí, seguindo a ordem, vem humanas, que vale um pouco mais, ciência da natureza, que já vale mais do que essas outras duas, e, por fim, matemática, que é a prova que vai estar valendo mais aí. Lembrando, pessoal, que eu não estou falando da redação, porque a redação, o tipo de prova dela é diferente, né? Não são itens, não são questões, né? Essa é só a redação, né? E, obviamente, a prova de redação é a que mais vale. Ela vale mais do que a de matemática, porque ela é a única que chega a 1000, tá? Matemática, pessoal, ela vai chegar bem próximo a 1000. Ela vai ali mais ou menos 900 e alguma coisa, 980, 970, mas não chega a 1000. Não. Teve anos que chegaram a 1000, um ano só, mas normalmente fica ali na casa dos 900, tá? A nota máxima. Em relação à ciência da natureza e ciências humanas, viu, pessoal? A nota máxima ali vai girar em torno de 800 e alguma coisa, uns 830 para ciências, 840, e uns 800 e um pouquinho ali para humanas, tá? Varia um pouco assim, mas ciências é um pouco maior. E linguagens, o máximo que você consegue ali é uns 780, 790, algumas provas aí chegaram a 800, mas é bem raro isso acontecer. Então é a prova ali que acaba valendo um pouco mais, beleza? O pessoal tá falando aí, eu vi o primeiro lugar da USP em medicina tirou no total 840, por aí, e outros tiraram menos por causa da... sempre assim. Então, em faculdades, pessoal, principalmente do SISU, a lista de chamadas são décimos de diferença, tá? Justamente porque é tanta gente fazendo ali que acaba que a gente tem que diferenciar nos décimos, né? Eu lembro que na primeira vez que eu passei em medicina, eu fiquei... Agora não vou lembrar se foi a primeira ou foi a segunda, mas
fiquei mais ou menos ali, acho que eu fiquei em quarto, e a diferença de mim para o terceiro lugar eram 0,4 pontos, né? Ou era 0,36, era uma coisa bem pequena, era na casa dos decimais, então é bem comum a lista ficar bem arrochada, principalmente lá no topo, tá? Normalmente o primeiro lugar, assim, ele tem uma nota distante, assim, dos outros, uma nota absurda, ali o segundo mais ou menos, agora do terceiro para baixo até o final da chamada, normalmente as notas são bem próximas, beleza, pessoal? Então vamos lá. Em relação a valores, né? Porque o pessoal só quer os valores sempre. Então vamos lá. Primeiro falando da prova de linguagens, né? E o método que eu utilizei para estar colhendo esses dados aí para estar passando para vocês, tá bom? Que método eu utilizei para passar esse trabalho para vocês, essa informação para vocês? Eu, ano passado, atendi cerca aí de 100 alunos aí na particular, né? Alunos assim que eu faço mentoria com eles. E se for juntar, assim, às vezes alunos de escola, aluno de cursinho, eu devo ter dado aula para mais ou menos uns 5.000 a 10.000 alunos ano passado, né? Então é muita gente. Acaba que eu consegui, pessoal, colher algumas informações dos meus alunos particulares, né? Aqueles que tiveram as maiores médias, e eu peguei a relação de acertos deles com as notas que eles tiraram no Enem 2019, beleza? Então primeiro vamos falar sobre a prova de linguagens, tranquilo? Na prova de linguagens, eu tive alguns alunos aí que tiraram a nota 40, né? Acertaram 40 itens em linguagens e códigos. E mais ou menos o que aconteceu? A maior nota de um aluno meu que acertou 40 pontos foi de 745 no Enem. Então ele acertou 40 itens de linguagens e tirou a nota 745, né? Isso em linguagens, beleza, pessoal? Porém, eu tive outro aluno, pessoal, que também acertou as 40 questões de linguagens e ele tirou 680. Então, olha a diferença de um para o outro. São quase ali 65 pontos, né, diferente de um para o outro, sendo que os dois acertaram a mesma quantidade de questões, pessoal. O que aconteceu? Esse aluno que tirou 745 com 40 acertos, ele teve uma TRI melhor do que esse aluno que tirou 685 com 680, perdão, com 40 acertos. Por quê? Esse aluno que tirou 680, provavelmente ele acertou mais as difíceis e acabou errando um pouco mais as fáceis. Então a TRI judiou dele, beleza? Então conseguem perceber essa diferença, ok? Vou pegar aqui algumas médias assim um pouco mais baixas para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Para você que pensa em tirar ali mais ou menos 600 para cima em linguagens, viu, pessoal? Os alunos eles não precisam acertar tanto assim. Os alunos estavam acertando mais ou menos 25, 28, 26, estava variando bastante para tirar ali acima de 600. Então acima de 600 não é tão difícil assim. A partir de 26 você acaba acertando, tá? Para os alunos que tentaram ali acertar mais de 700 em linguagens, né? Eles tiveram uma média assim de 40 acertos, tá? Então linguagens, como vocês podem ver, você pode acertar muitas questões e mesmo assim não se sair tão bem pelo fato da TRI existir, beleza? Vou só tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Continuando. Deixa essa água aqui, perigoso. Continuando, então é o seguinte. Como a gente pode ver, então, né? Ali entre 25, vamos botar 30. Entre 30 e 40 acertos em linguagens, você tem uma grande probabilidade ali de tirar uma nota que varia ali dentro dos 600 pontos. Beleza, pessoal? Falando agora um pouco da prova de humanas, né? Então, mesmo esquema, eu tive alguns alunos que acabaram acertando 40 questões em humanas, né? E eles tiveram médias aí bem legais, bem interessantes de ser analisadas. Eles tiraram ali mais ou menos 700... Eu tive um aluno que fez 40 pontos, ele tirou 744, beleza? Porém, eu também tive outro aluno que acertou 40 pontos e ele fez 721. Então aí, nesse caso, já não variou tanto. Já perceberam que já não variou tanto? Né? Em comparação a linguagens, eu peguei 2 alunos que acertaram 40 em linguagens e a diferença de pontos dele, pelo fato da TRI existir, foi ele de 65 pontos. Loucura. Agora aqui é uma variação um pouco menor, cerca de 20 e poucos ali de variação de nota, né? Mas mesmo assim é diferente, né? O que a gente pode observar de diferente em humanas em relação a linguagens? Qual que é a diferença de um para o outro? Eu percebi, pessoal, que para você conseguir tirar acima de 700 em linguagens, o aluno ele tem que acertar ali cerca de 40 questões mesmo, para tirar ali os 700 em linguagens, beleza?
Porém, em humanas, para ele tirar ali acima de 700, ele vai precisar ali tirar mais ou menos uns 36. Eu tive alunos aqui, vou pegar para vocês aqui, ó. Eu tive um aluno que tirou 701, ele fez 35 acertos. Teve outro aqui que ele fez 707, ele fez 36. Então, mas aí também tive um aluno que fez 37 acertos e tirou 691. Então você vê a diferença, né? Tive um aluno que fez 35 e tirou 701. E teve outro aluno que tirou 37, então você já acertou duas questões a mais e tirou uma nota menor. Engraçado, né? Não, é a TRI. Então, olha como vocês podem ver. Teve um aluno que tirou 701 fazendo 35 acertos, ou seja, ele teve uma boa TRI. E esse outro aluno que ele teve uma má TRI, que ele fez 37 acertos e tirou 691. Beleza? O Ricardo não está falando aí, ó, que a TRI atrapalha mais do que ajuda. Cara, o que acontece? Que eles tentam fazer que você não chute. Porém, eu já vi a TRI falhar com bons alunos. Eu tenho alunos excepcionais que fizeram muitos acertos aí e acabaram sendo prejudicados, né? Realmente, erraram as fáceis e acertaram as difíceis. Então, acaba prejudicando ali, beleza? Mas, em média, pessoal, é mais ou menos isso aí. Acima ali de 35 acertos em humanas, a probabilidade de você tirar ali uma nota 700 para cima é maior. Obviamente, ali, vou pegar com outros alunos aqui, ó, com 38 acertos, tiveram alunos que fizeram aí 731, 729, outros com 38 acertos fizeram os mesmos 707 daquele outro aluno que fez, que ele tinha feito 36 acertos, então isso vai variar muito, beleza? O pessoal está falando aqui, ó, sempre fico nessa média, 680 em linguagens, mas procurava fazer as questões mais complicadas e quando chegava nas mais fáceis a cabeça já estava turbilhando, eu conseguia fazer as mais fáceis. Então o que acontece, pessoal, é porque essa definição de ser fácil e ser difícil é um pouco relativo. Esse que é o problema. Na verdade, o problema está aonde foi analisada essa questão. Às vezes a questão ela é fácil, mas ela está sendo considerada média. Ou às vezes a questão é fácil, ela está sendo considerada... Não vai ser considerada difícil, mas às vezes a questão... Isso varia muito, é bem relativo ser fácil, ser difícil. Tá? Vai depender da hora do teste lá da questão, beleza? Porque eles vão classificar aquela questão em fácil, médio e difícil e vai jogar lá no algoritmo para ele acabar calculando o TRI. Então, se lá no teste ela for considerada difícil, às vezes ela sendo uma questão média, isso pode acontecer também, beleza? Então, para humanas ficou mais ou menos por aí, ó. Eu percebi também que, por exemplo, tiveram alunos que fizeram, ó, a melhor nota que eu tirei, aí isso é interessante, ó, o meu aluno que tirou a maior nota de humanas, ele fez aqui 751 pontos em humanas, com 39 acertos. E é interessante porque eu tive alunos que fizeram 40 acertos e não tiraram 751. Eles tiraram ali 740, 730, 728. Né? Vocês podem ver que a TRI deu uma variada, beleza? Mas em média é mais ou menos por aí. Para tirar uma nota ali em humanas acima de 600 pontos, você precisa ali de cerca de 35 a 36 para garantir 37 acertos, tá? E se você almeja 800, pessoal, em humanas, né, você tem que ele tirar mais ou menos uns 44 a 45 acertos. Então, é quase gabaritar, tá? Normalmente, pessoal, quando você passa dos 40 acertos, sua média começa a subir muito, né? Então, o aluno que acerta ali 41, 42, 43, a média vai subindo cada vez mais, né? A TRI para de judiar. Por que isso vai acontecer? Porque as questões que sobraram foram as difíceis, tá? Então esse aluno ele acaba conseguindo ali subir um pouco mais a média dele. E é interessante você avaliar isso porque no ano do ano passado, né, eu vi que a nota máxima foi cerca de 840 para humanas, 830 e poucos, 820, né? 800 e pouquinho, pessoal, mas chegou a 800. E como vocês podem ver, eu tive alunos que fizeram 40, ou seja, faltou 5 questões ali para ele chegar no gabarito. E ele não chegou nem perto de 800, ele fez ali no máximo 740, 750, né? Então, olha a diferença que faz. Essas 5 questões que ficaram faltando, elas vão dar aí para o aluno quase 80 pontos, 70 pontos, então é muito, viu? Geralmente quando você passa dos 40, sua nota dispara de uma vez, beleza? Vocês vão ver isso principalmente em matemática, acontece muito. Então, continuando aqui, analisando agora a prova de ciência da natureza, pessoal, já é uma prova que o pessoal acaba errando mais, né? Isso é o que a gente percebe, assim. Matemática e ciência da natureza tiveram muitos erros, né? Pensando ainda na prova do dia 1, né? No dia 1 a gente faz redação, linguagens e humanas, certo?
acaba que, assim, de certa forma, para quem tem mais facilidade para essa questão de humanas, eu percebi que o aluno que ele é bem em linguagens, ele também vai bem em humanas. Isso acontece muito, tá? E o aluno que ele é péssimo em ciências, ele também vai um pouco mal em matemática. Isso acontece, tá? O que acontece é o seguinte, geralmente os alunos que almejam medicina, eles têm que entender que ciência da natureza é a matéria de peso mais importante em relação ao peso. Porque a maioria das faculdades do SISU acabam aderindo essa prova de ciência da natureza com um peso maior, beleza? Faz sentido pensando em medicina, beleza? Para os outros cursos vão ter outros tipos de peso, né? Por exemplo, cursos como engenharia, a matemática ali vai estar predominante ali nos pesos, tranquilo? Então, analisando prova de ciência da natureza, pessoal, fala Rods, beleza? Professor Rodrigo aí. Quem não segue o professor Rodrigo, pessoal... Eita, quase caiu, ó. Para quem não segue o professor Rodrigo, pessoal, segue lá, viu? Rodrigo Prof. Cara sensacional. Melhor professor de matemática e física que eu conheço. Sinceramente. Então vamos lá. Continuando, pessoal. Na prova de ciência da natureza, o que acontece? Normalmente o pessoal, eles vão um pouco mal, né? Justamente por aquele fato que eu estou falando. O pessoal tem muita dificuldade em física, muita dificuldade em química. Em biologia, o pessoal acha que sabe, mas às vezes tem alguma coisa ou outra que confunde. Eu, pessoalmente, acho a prova de biologia do Enem a mais difícil das de ciência, tá? Porque o tipo de pergunta lá que eles colocam é um pouco complexo pro nível, beleza? Isso vem acontecendo, pessoal, justamente porque a partir ali de 2016, 17, mais ou menos, mais faculdades importantes, né, principalmente as faculdades de São Paulo, começaram a aderir o Enem para medicina, beleza, pessoal? Então, como elas começaram a aderir medicina pelo Enem, nessas faculdades lá de São Paulo, beleza? Acabaram que eles colocaram um peso de ciências maior, eles também fizeram a exigência de que a prova de ciências tinha que ser um pouco mais difícil, né? Porque senão ia favorecer demais o peso e as pessoas, os candidatos não iam entrar de fato capacitados lá em determinadas faculdades, beleza? Então a prova de ciência da natureza foi uma prova que eu particularmente vi assim, ela variou um pouco mais do que as outras, tá? Matemática não variou tanto, mas ciência da natureza ela sofreu uma variação legal nesse período, beleza? Matemática também, se você pegar uma prova de matemática lá de 2009, 2010, 2011, ela é bem diferente da de hoje, né? Um pouco mais fácil, digamos assim, mas não variou tanto, tá? Agora, pô, linguagens, a TRI judiou mais, foi o que mais judiou, ciência da natureza o pessoal sofre, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, em relação a acertos que o pessoal quer saber, né? O meu aluno aí que fez a maior nota em ciência da natureza, ele fez aí 43 acertos com a média de 847. Então vocês podem ver que foi uma média muito boa. Eu lembro que eu estava falando para vocês aquela questão de que quando você passa do 40 dispara. Então esse aluno ele chegou muito perto ali do gabarito. Normalmente se você acerta 44 itens, 43 itens, a sua nota ela é muito próxima da nota final, que seria a nota máxima do gabarito. Tiveram anos, pessoal, que um número bem reduzido de pessoas conseguiram gabaritar essa prova, acabou que quem fez 44, quem fez 45 tirou a mesma nota, justamente pelo cálculo da média e pela questão do desvio padrão, beleza? Mas é isso aí, o aluno que foi a maior nota foi 43 acertos, ele fez 847, né? Abaixo dele, ninguém mais fez 40 para cima, mas a gente tiveram muitos alunos aqui com 38, né? E a gente já começa a perceber as diferenças, ó. Eu tive um aluno aqui, pessoal, que ele fez 742 com 38 acertos, tá? Então vocês conseguem perceber, pessoal? Ó, ele fez 742 com 38 acertos. E o outro aluno, ele acertou 5 questões a mais, né? Ele fez 43 acertos e ele pegou ali 847. Aí você pega, né, e vê, né? São aí um pouco mais aí de 100 pontos que o aluno conseguiu tirar em relação ao outro. Então você pensa, o cara acertou 5 questões a mais, um fez 38, que já é uma quantidade de acertos muito boa para o Enem, tá? E o outro fez 43, que é excelente. Mas olha a diferença que eu estava falando. Lembra que eu falei para vocês que dispara? Olha aí, cara, 100 pontos é muito ponto. 100 pontos no Enem é muito ponto, beleza? Porque esses 100 pontos, mesmo pensando na média, ele vai acabar sendo dividido por 5, mas ele vai acabar subindo sua média demais, beleza? Vamos continuar aqui, ó. O que eu percebi, pessoal, que para tirar acima de 700 na prova de ciência da natureza, eu percebi que o aluno ele tem que fazer ali cerca de 34 a 33, né? Eu tive um aluno aqui, quer ver, ó? Ele fez 30 acertos e fez 704, né? O que que mostra isso?
TRI foi excelente, porque 30 acertos para fazer 704, pô, isso deu muito bem. Porque olha outro exemplo aqui, ó. Eu tive aluno, fez 30 acertos e tirou 669, né? Ficou ali 30 pontos, 30 e poucos pontos de diferença de um para o outro, né? Mas, pô, TRI judiou, né? Aí, continuando aqui, vem aquelas coisas mais injustas ainda, né? Esse aluno, ele fez 30 acertos e tirou 704. Porém, eu tive alguns outros alunos aqui, pessoal, que fizeram, ó, 32 acertos. Ó, esse aqui é judio, ó. 34 acertos e o cara tirou 690. Então, você pensa, um fez 30 e tirou mais do que o outro que fez 34. Muito mais do que o outro, né? Porque se for analisar, cara, sacanagem, 4 questões a mais deveria ser muito ponto, né? Mas no caso aí, essas questões aí provavelmente ele deve ter acertado as difíceis, errou as fáceis, deve ter dado um bug lá, beleza? Isso acontece muito. Então, para tirar acima de 700 ali, normalmente o aluno ele faz ali em média 32, 33 acertos, ele consegue mais de 700 em ciências, tá? E para passar ali dos 800, viu, pessoal? Em ciência da natureza, né? Eu vi aqui a média mais ou menos acima de 37, né? Então, o aluno que fez ele 38, ele consegue, com a boa TRI, tirar os 800, né? Que é o ideal, beleza? Mas isso vai variar bastante. Olha como a gente pode observar, né? Eu tive alguns alunos que fizeram ali, ó, 38 foi mais ou menos próximo ali, tudo mais ou menos 740 alguma coisa. Os alunos dos 37, 720 alguma coisa, tá? Esse aqui ficou até legal, ó. Esse aqui é massa, ó. Eu tive 2 alunos que tiraram 37, que é a mesma quantidade de acertos em ciências. E eles tiraram basicamente a mesma nota, variou bem pouquinho, olha aqui, ó. Um tirou 728,3 e outro fez 728,0. Então a gente teve aí 0,3 de diferença de um aluno para o outro e os dois tiraram a mesma nota, pessoal, beleza? Então sempre fiquem atentos aí em relação a isso, tá? Se o aluno ele almeja tirar ali mais de 600 na prova de ciência da natureza, ele não precisa fazer tanto esforço assim, né? Ele pode acertar ali cerca de 20, já vi alunos fazerem 602, 607 ali, com uma média de acertos de 20 acertos, bem pouco mesmo, assim, 20 acertos. Você pega a diferença, né? Lá em linguagem você tem que passar de 30 para tirar a partir de 600, né? Agora aqui em ciência da natureza teve alunos que pegam 20 e pouco e já conseguem os 600, beleza? E pensando também naquela questão dos 700, né? A gente consegue ver essa variação um pouco mais aí, porque eu tive alguns alunos que fizeram 30 acertos, 32, 33 e tiraram ali já os 700, beleza? Mas para tirar 700 ali na certa, sem certeza disso, né? Joga ali 35, 34, que aí você consegue tranquilamente, beleza? Sem ficar com dúvidas. E, por fim, a prova de matemática, né? Eu vou estar falando agora aqui um pouco mais da prova de matemática. A matemática, a gente está falando, como é a prova que é considerada mais difícil, pelo fato dos alunos não conseguirem terminar a tempo essa prova, beleza? Acabam chutando bastante e quando você chuta, você acaba tem uma probabilidade maior de você acertar as questões difíceis. É uma probabilidade e acabar errando alguma média ou fácil. Então isso pode acontecer no chute, beleza? Vamos ver aqui, ó. Segundo o Alessandro, o que o professor passa no quadro é resumo. Então copia o que o professor passa como resumo. Realmente, né? Não é muito foco aqui, mas o aluno, quando ele chega numa aula, né? Aquela aula provavelmente ela não vai abordar, né, tudo que tem no livro. Porque tu imagina, eu tenho que fechar um calendário, né? Eu mesmo dou aula em cursinho e dou aula em escola, eu consigo ver um pouco essa diferença. Na escola eu consigo fazer um pouco mais próximo ao livro didático em relação a conteúdo, né? Mas ainda assim, por muitas vezes, chega no final do ano eu tenho que correr com a matéria, né? Agora em cursinho acaba que eu tenho que dar, por muitas vezes, em 4 meses, o conteúdo de 3 anos de ensino médio, ou em 10 meses, né, que seria um anual, eu tenho que dar, ou 10 ou 9 meses, dependendo do cursinho aí, eu tenho que dar o conteúdo de 3 anos. Então acaba que eu vou ter que resumir muita coisa assim, obviamente, tá? O problema, pessoal, que eu falo que é o seguinte, mas a diferença, tá, na verdade, tá? O professor de cursinho, pessoal, o professor, ele tenta passar para vocês a forma resumida, mas ele passa a forma resumida te dando várias dicas ali, vários bizus. Então eu acho que a visão do professor
ela é muito boa, ela tem que existir, beleza? A visão do professor tem que existir, tá? E o professor tem muita coisa boa para passar para vocês aí. Mas basicamente o que ele passa no quadro, a gente tenta passar no quadro uma espécie de resumo mesmo, né? A aula falada, ela tem muito mais conteúdo do que está no quadro. Então o que o professor fala, pessoal, não vai estar tudo no quadro. Então normalmente o aluno tem que anotar o que o professor está falando na lição, coisa importante ou não, mas o professor sempre vai deixar um tipo de resumo, uma espécie de uma revisão para você estar fazendo ali depois da aula dele. Então eu mesmo gosto de fazer um esquema, eu passo resumos no quadro, justamente para o aluno assistir minha aula e depois dessa aula ele vai lá e ver o caderno dele, ele consegue ver, lembrar o que passou na aula, ele revisa, beleza? Então vamos lá. Falando de matemática, pessoal, aí já é um pouco mais massa, que as notas vão lá em cima, né? Olha que interessante. Primeiro eu quero falar aqui um ponto massa, por quê? Para você tirar, pessoal, acima de 800 em matemática é muito tranquilo, né? Você tem que fazer ali 30, 29, um pouco acima de 30, né? Claro que vai ter uma variação, vão ter alunos que, por exemplo, com 29 vão conseguir tirar 800, às vezes 29 não vai conseguir os 800, né? Mas ali de 30 para cima é certeza que você vai tirar um 800 em matemática, beleza? Porém, obviamente vão ter alunos que vão não se dar tão bem assim em relação a TRI, beleza? Mas, vamos botar em números aqui, né? Eu tive alguns alunos aqui, ó. O aluno fez 30 acertos em matemática, beleza? E ele fez a média aí de 806, tranquilo? Outro aluno, pessoal, ele fez aqui, ó, 32 acertos, então ele acertou duas questões a mais, só que ele fez 760. Cara, judiou do cara, né? Porque ele fez quase 50 pontos a mais, errando duas questões, né? Muito interessante isso aí, beleza? Mas em média, basicamente isso, acima de 30, você consegue uma nota assim de 800 em matemática, tá? Tiago, eu sou ambicioso, eu quero 900 na matemática, quanto eu tenho que acertar? Então vamos lá, garotinho. Tive alguns alunos aqui que tiraram a nota de 900. O aluno que tirou 900 com a menor nota, pessoal, foi 37. Dos meus, tá? Isso pode variar muito, tá? Então eu tive um aluno que ele fez 37 acertos, ele fez 905 pontos no Enem, tá? Porém eu tive alguns outros alunos que fizeram 37 também e acabaram tirando médias menores, né? Outro aluno que fez 37 fez 866, então teve uma variaçãozinha aí, tranquilo? Por fim, o que eu acho? Para tirar ali acima de 900, eu acho que um 38, um 39 já te garantiria, beleza? Esses 900 aí, tá joia? Aí aquele mesmo negócio, para matemática principalmente vai acontecer isso muito mais. O que vai acontecer? Acima de 40, a nota dispara em matemática. Mas e quando chega ali em 44 para 45, a variação é bem pouca, tá? Então um aluno que ele acerta acima de 40, né? Claro que não é exato isso, né? Tive um aluno que, por exemplo, que ele fez 41 acertos e tirou 939, e tive outro aluno aqui que ele fez 40 acertos, que foi uma questão a menos, e fez 754, então ele acabou tirando 15 pontos a mais que o colega, beleza? Errando uma questão a mais, beleza? Mas aí, geralmente isso, para acima de 900 a gente pensa ali acima do 40, e para acima de 800 a gente pensa de 30 para cima de acertos, tranquilo? A maior nota aqui que a gente teve em matemática no passado, né, foi 985, foi a nota máxima de matemática, para o aluno que acabou gabaritando ali a prova, tá? Aí vocês veem a diferença ali, que eu estava falando para vocês, ó. Eu tive um aluno que fez 42 acertos e ele tirou 964. E o outro aluno fez 45 acertos e ele tirou 985. Então você vê que não variou tanto, concordam comigo? Ali cerca de 20 pontos ali de diferença de um para o outro. E um acertou 3 a mais do que o outro, na verdade o outro gabaritou, né? E o que a gente pode observar com isso tudo, pessoal, que matemático ali, a nota máxima, ó, chegou perto de 1000, faltou 15 pontos ali para 1000, né? Ele fez 45 acertos, ou seja, gabaritou matemática, ele fez 985, ou seja, ele não consegue chegar no 1000, mesmo gabaritando. Isso vai acontecer em todas as provas, viu, pessoal? Exceto na prova de redação, tranquilo? Então, o que a gente pode observar com tudo isso é o seguinte: a matemática, em média bruta, ela acaba aumentando mais a nota, tá? Então, se você está pensando em usar a sua nota do Enem sem peso, né? Como assim usar a sua nota do Enem sem peso? Se você quer uma bolsa, uma faculdade particular, né? Ou de ProUni, ou que a própria faculdade oferece, ou se você quer um FIES, que é um financiamento dentro de uma faculdade, a nota do Enem que vai ser utilizada vai ser sem peso. Então, se você pensa em usar esses tipos de programa, eu aconselho você a focar em redação e focar em matemática, porque sua média bruta vai subir,
tá? Agora, se você quer o SISU, né, o que vai acontecer? Você vai precisar sempre pensar nos pesos do seu curso. Então, dependendo do curso, vão ter pesos diferentes, certo? Porém, normalmente, medicina acaba usando ciência da natureza, o curso de humanas vão acabar usando a prova de humanas, cursos de exatas, né, no caso as engenharias, né, a própria licenciatura em matemática, física, geralmente vão usar a matemática ali como peso, então você tem que sempre olhar o peso da sua faculdade e o peso do seu curso dentro dessa faculdade, tá bom? Se você pensa no SISU. Agora, se você pensa em para Unifiéis, isso não vai mudar tanto não. Vai ser a média bruta, então já vale mais você focar em matemática e redação, que sua média bruta vai subir, beleza? O pessoal também perguntando aqui, né? É possível tirar uma nota alta estudando apenas os assuntos que mais caem no Enem? Pessoal, essa questão das perguntas que eu mais recebo, né? O pessoal parece que quer as coisas mais fáceis, né? Não quer estudar o conteúdo inteiro e quer tirar uma nota boa. Cara, milagre não acontece, você tem que estudar. Então, se você quer uma nota excelente, você tem que zerar a matéria. E não só zerar a matéria inteira, como aprender essa matéria e praticar ela, beleza, pessoal? Então, vamos lá. O pessoal também está perguntando aí como utilizar, né, a resolução de exercícios para estar aprendendo. Então, quando você faz uma prova, pessoal, tá? Você faz uma prova ali, na hora de corrigir, né, sempre vale pensar o seguinte: se for questão de matemática, eu acho interessante você ver o cálculo e depois tentar fazer o cálculo sozinho, sem copiar. Se for questão de humanas, eu acho que vale a pena você ir item por item, analisando o que está errado, o que está certo, e fazer uma revisão mais bem elaborada em cima disso, tá joia? Então vamos continuar aqui. O pessoal está perguntando também, ano passado eu fiz 37 questões em linguagem, minha nota ficou em 675. Cara, é bem isso aí mesmo, o pessoal está desacreditando aqui, mas é isso aí, cara. Você está bem próximo assim da TRI, está bem legal assim. Quer ver? Ele fez 37 acertos em linguagens, né? Bem mais ou menos isso mesmo, que ele falou que fez 675, fica bem coerente. Eu tive alguns alunos aqui, fizeram 37 acertos e tiraram 677, 670, então tá bem coerente. Tranquilo? Na hora da prova, qual... esse também o pessoal pergunta. Ricardo tá perguntando aí, na hora da prova, qual matéria eu acho melhor começar. Pessoal, eu adoto um método de mesclar, né? Mas na época que eu fazia o Enem, a matemática era junto com linguagens. Atualmente, o que acontece? Né? No primeiro dia, vamos falar primeiro do primeiro dia. Eu não gosto de começar pela redação, porque eu acho que quando você começa a prova, você está ainda muito cru para começar a redação, então você vai acabar perdendo muito tempo tentando pensar no que escrever. Então, eu acho que quando você começa a prova, pessoal, primeiro vale a pena você ler o tema da redação. Estou falando do dia 1, tá? Então, no dia 1, lê o tema da redação, beleza? E começa a sua prova, tá? O que você pode fazer pensando em tudo isso que eu falei para vocês? Como humanas acaba valendo mais a nota, eu acho interessante você pode começar por humanas, tá? E depois, no meio disso, fazer a redação, ficar pensando no tema da redação, processando. E no meio da prova de humanas você vai acabar lembrando de alguns argumentos, porque em humanas é cheio de argumento ali de filosofia, sociologia, história, geografia, tá? Então vai pensando em alguns argumentos. Não deixa a redação pro final, então tenta fazer mais ou menos a prova de redação no meio ali. E você acaba depois terminando com linguagens e códigos, tá? Não necessariamente precisa seguir essa ordem, pessoal. Você também pode fazer um pouquinho de cada e ir fazendo a prova. Eu gosto de fazer a prova um pouquinho de cada. Então, acho que isso vai variar um pouco de cada um, tá? Mas algumas dicas básicas. Não deixa a redação para o final, tá? E não começa pela redação. Então, faz a redação no meio da prova, tranquilo? Também não esqueça do tempo do gabarito. E pensando no segundo dia, o que acontece? Lembrando também, usando essas mesmas técnicas que eu estava falando para vocês. Matemática vale mais. Então, eu acho que vale a pena você fazer um pouquinho de matemática, um pouquinho de ciência, um pouquinho de matemática, um pouquinho de ciência, ou fazer a matemática primeiro e depois fazer ciências, tá? Pelo fato da matemática, se você não conseguir terminar ela, né, você vai acabar sendo prejudicado por sua nota, e a matemática ela pode te alavancar muito, tranquilo? Vamos ver mais o que o pessoal está perguntando. Precisa acertar quantas questões para tirar 700 em linguagens? Então, pessoal, já está aqui no vídeo, já tinha falado, né? Para linguagens, se você quer tirar acima de 700, você tem que acertar ali acima de 40, beleza? 40 para cima ali você consegue, com uma boa TRI, obviamente, tirar acima de 700. Lembrando que tive alunos aqui que fizeram 680 em linguagens e não conseguiram ali os 700 pontos, né? Fizeram 40 acertos, mas ficou com 680, beleza?
Algumas outras considerações, pessoal. O pessoal pergunta muito em relação à medicina, né? O pessoal está perguntando aqui em relação à medicina, quantos eu preciso acertar, tá? Então, sempre vai lembrar que são 2 tipos de vagas, isso para qualquer vestibular. Existem as vagas da cota e as vagas da ampla concorrência, tá? Se for ampla concorrência do Enem e você quer medicina, você precisa ali tirar mais ou menos ali acima de 38, 37 não tem... Acima de 38 em cada prova, acho que te daria uma média legal, dependendo da sua TRI, tá? Isso para ampla concorrência. E para cotas ali, cerca de 35, 34, dependendo da TRI, sim, para você conseguir uma média boa, tá bom? Quando eu falo cotas, pessoal, entra ProUni também, tá? E FIES, ela vai ser uma nota também bem próxima ao ProUni. Então, ele chega ali de 35 a 33 acertos em cada prova, seria legal. Lembrando que a redação também é muito importante, você tirar acima de 900, tá? Então, para quem pensa em medicina, a redação sempre acima de 920, tá? Então, 920 para cima na redação, para medicina é legal, tá? Não só para medicina, acho que para qualquer curso, acho que a redação ela é a melhor ali para subir tua nota, depois da prova de matemática, tá? Então, saibam usar delas, tá? Mas não se esqueçam das outras provas e também não fiquem estudando só pelos que mais caem ou só por resumos, porque você vai acabar tendo uma coisa medíocre, tá? Pessoal, vocês têm que entender uma parada. Entendam o seguinte, tá? Se é fácil, você vai ter um resultado medíocre, tá? Então, se você teve pouco esforço para conseguir conquistar alguma coisa, provavelmente essa sua conquista é uma conquista medíocre. Então, se você quer uma parada grande, pessoal, você quer ficar muito rico, quer ter muito sucesso ou quer realizar seus sonhos, pessoal, e seu sonho é grande, é um sonho grande, você tem que lembrar que não vai ser fácil e você tem que, suar, tá? Não existe fórmula mágica, tá bom? Existe o quê? Persistência e consistência. Tranquilo, pessoal? O pessoal tá falando aí, para engenharia da computação, qual é a média de nota? Cara, eu não sei muito assim em relação aos pesos e notas de engenharia da computação. Beleza? O que eu posso te dizer é que você tem que ir bem em matemática, tá? Provavelmente o peso de matemática é maior, tá? Mas eu acho que em federais, geralmente as notas para engenharia chegam em média ali em torno de 740, 750 em média, viu, pessoal? Para as pessoas da ampla concorrência e para as cotas ali cerca de 700, 690, beleza? Para você conseguir essas médias aí, claro que vai depender da sua redação, obviamente a sua média sempre vai depender da redação, mas ali cerca de 30 acertos em cada prova, umas 28, 27, beleza? Já daria ali para engenharia da computação, em cada prova, beleza, pessoal? Claro que eu tô falando isso em média, isso vai depender do TRI, vocês viram aqui que a variação é muito louca, então não consigo falar para vocês uma parada exata. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando lá no direct, tranquilo? Aqui no Instagram mesmo, prof.thiago.carvalho, tranquilo? Me sigam lá no YouTube, também prof.thiago.carvalho, beleza? E espero todos vocês amanhã na live também, 6h30, sempre naquele mesmo horário, 6h30 amanhã, beleza? Vou estar passando um tema muito importante para vocês em como um vestibulando deve agir dentro e fora dos estudos, beleza? Então, é uma live muito massa, tranquilo? Qualquer dúvida me manda no direct, tá? Compartilhem, pessoal, essas lives com seus amigos, tá? Ajuda o prof aí a chegar a uma quantidade legal de seguidores, tá? Apoia meu trabalho. Complicado, faço live aqui todo dia, dá uma moral aí, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Até amanhã.